Então, muita paz a todos, muito boa noite, que possamos ter uma noite proveitosa de estudos, sob o amparo do nosso grande mestre Jesus. Estamos tratando do livro Mecanismos da Mediunidade. Na semana passada, nós já falamos sobre os capítulos 1 e 2, e hoje nós continuaremos falando dos capítulos 3 e 4. São intitulados Fótons e Fluido Cósmico e também Matéria Mental, é o quarto capítulo. E como nós falamos na semana passada, o princípio desse, né, tanto do estudo da semana passada quanto dessa, é o entendimento desta matéria mental. Então, é isso que André Luiz foca nesses 4 capítulos, nesses primeiros 4 capítulos. Então, só que para chegarmos, né, a esses 3 e 4, nós já fizemos um estudo sobre ondas, forças, etc. E por isso, hoje, precisamos voltar no capítulo 1, né, para pegar o encadeamento do estudo, para darmos continuidade. Então, logo no capítulo 1, sob o nome de Fluido Cósmico, André Luiz diz o seguinte, sobre forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação. Deixa eu só checar se esse é capítulo 1 mesmo ou eu que me equivoquei. Eu não tenho certeza, peço desculpas, eu acho que eu me equivoquei. Eu acho que não é o capítulo 1, não. Mas vamos continuar, né? O que importa é o conteúdo, e no livro está bem designado sobre esses subtítulos, né? Que, no caso, são forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiação da mente. Então, vemos que a estruturação dessa matéria, ou desse nosso universo, vamos pegar para o nosso universo, é baseado nas irradiações da mente. É claro que, quando nós falamos do nosso universo, nós estamos falando de um nível de espíritos. Mas veremos que toda a estruturação da matéria, seja ela qual for, qual nível for, está relacionado com essas irradiações da mente. E continua que, no estado atual do nosso conhecimento, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. Então, André Luiz deixa claro que essa questão desses corpúsculos de irradiação da mente ainda está longe do entendimento dele, né? Ele falando lá por ele, e do nosso entendimento também. Então, para nós entendermos um pouco mais, André Luiz, Joana de Ângeles, eles fazem uma comparação com ondas eletromagnéticas, mas não significa que sejam ondas eletromagnéticas, certo? É apenas para comparação com o que nós conhecemos, e daí consigamos a entender um pouco mais profundamente essas irradiações da mente. Né? Mas a base que nós precisamos focar aqui com esse slide é que essas irradiações da mente, ou com essas irradiações da mente, é que tem a plasmagem nas linhas da criação. Então, nós vemos a importância dessa matéria mental, né? Dessas irradiações da mente. Então, quando nós vemos isso, significa que tudo que nós possamos imaginar, certo? Em termos de ações, em termos de mundos, estão relacionadas com essas irradiações da mente, mostrando a importância disso. E é claro que isso vai ser levado também para os processos mediúnicos. O processo mediúnico está relacionado
com muitos dos fenômenos que ocorrem na nossa estrutura mental, certo? Então, quando nós pensamos em mediunidade, nós estamos falando em interação de mentes. E ele continua, sob a orientação... agora que... Desculpa, né? Agora que eu entendi. É o capítulo 1, sim, mas é do livro Evolução em Dois Mundos. Por um momento eu me confundi achando que era o mecanismo da mediunidade. Mas esse slide está relacionado com evolução em dois mundos. Então, é capítulo 1 mesmo. Ele continua. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas. Então, nós já temos, né, essa estruturação, essas colmeias imensas, daí nós vamos pensar nas estruturas do nosso universo conhecido. Então, estamos falando de galáxias, grupos de galáxias, então são colmeias realmente imensas. Então, a estruturação dessas estruturas do nosso universo conhecido estão relacionadas com a orientação dessas inteligências superiores, esses corpúsculos ou irradiações da mente. Então, os átomos, sob essa pressão, então nós vemos que a ação mental sobre o fluido exerce uma pressão. Não, ondas e percepções estão no... Desculpa, é que lá a Ana Carioca falou que ondas e percepções estão no capítulo 1 do livro Mecanismo da Mediunidade mesmo. Sim, mas nós não estamos falando de ondas... Desculpa, foi eu que fiz a confusão. Né? Nós estamos falando sobre ondas e percepções, nós estamos falando dessas forças atômicas mesmo, que está no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós temos que essa irradiação da mente ela é capaz de exercer uma pressão, uma força, né, no fluido, de forma a estruturar, né, congregar esses átomos e estruturar as componentes que observamos no nosso universo. Só que são forças espiritualmente dirigidas, então são decorrentes de uma intenção. Nós vemos que esse processo todo está relacionado com uma intenção. É claro que nós estamos falando dessas inteligências superiores. Quando nós vamos, e como veremos daqui a pouco, quando nós vamos para o nosso plano, também são estruturas decorrentes das nossas intenções. Só que nós não temos as intenções tão claras quanto essas inteligências superiores. De ondas eletromagnéticas, então aqui nós vemos novamente a comparação dessas irradiações da mente com ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas, para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas. Então, nós temos que estruturações de planetas, sistemas solares, galáxias, estão todas relacionadas com essas irradiações da mente, que, em decorrência de intenções, promovem a construção de algo que será útil. Que será útil, é claro, para o processo, que dependerá, é claro, do nível evolutivo, dos espíritos que se utilizarão daquelas estruturas. Assim, nós temos o nosso planeta Terra, por exemplo, em que fornece material para espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. E eles continuam. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Aqui, essa informação é interessante porque nós vemos que, apesar de serem estruturas gigantescas, essas estruturas têm um tempo de vida útil.
é algo que não permanece pela eternidade. E aí nós temos a distinção entre as criações de Deus e as cocriações dos espíritos. As criações de Deus, elas se estendem pela eternidade, enquanto que as cocriações, elas têm um prazo de validade. Se nós pensarmos que o nosso planeta tem 4,5, arredondando, né? 4,5 bilhões de anos, e a previsão que ainda exista por outros 4,5 bilhões de anos, então nós temos um tempo de vida útil de 9 bilhões de anos, o que é algo monumental, mas mesmo assim tem um prazo de validade. E quando finda esse prazo de validade, aí o material que constitui essas estruturas volvem a novas diretrizes dos agentes divinos. Então, torna a matéria base, né? Que dispõe sobre a desintegração dos materiais de superfície, surgindo um novo acervo corpuscular para reconstrução de moradias. Então, é a matéria-prima que é utilizada para estruturar, depois do prazo de validade, essa estrutura se desfaz e a matéria-prima, então, volve à sua forma inicial, que, no caso, é o fluido cósmico. Em cocriação em plano menor, aí André Luiz já começa a falar sobre nós, certo? Em que ele diz: em análogo alicerce, as criaturas humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor. Isso significa, e essa questão é muito interessante, que a ferramenta que esses espíritos evoluídos possuem para cocriar as habitações cósmicas, nós também as temos. As ferramentas são as mesmas. O que está, né, em acordo com a providência divina, em que não tem privilégios. Nenhum espírito tem privilégios. Nenhum é criado com algum tipo de privilégio. Somos todos iguais. As ferramentas que os espíritos evoluídos têm, nós também as temos, porque está relacionado com o processo de criação de espíritos. Tá? O que difere, é claro, é o uso. E aí, como nós falamos na semana passada, que o nível evolutivo do espírito também está relacionado com a capacidade energética dessas irradiações da mente. Então, o espírito evoluído ele é capaz de realizar um trabalho compatível com seu nível evolutivo, enquanto nós também somos capazes de realizar trabalho compatível com o nosso nível evolutivo. Só que, como o nosso nível evolutivo é baixo, a nossa capacidade de trabalho, através das nossas irradiações da mente, também são muito limitadas. E aí nós não conseguimos cocriar, por exemplo, né, estruturas compatíveis com planetas, porque nós não utilizamos a ferramenta de forma adequada. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui exercitando e aprendendo. Então, nós utilizamos essas ferramentas, por exemplo, para formar o veículo fisiopsicossomático, que é o nosso perispírito. E podemos extrapolar também para o nosso corpo físico. Então, o processo ele é semelhante, para não dizer igual. A diferença, como nós falamos, é a capacidade de realizar trabalho. E né, toda essa questão desses capítulos do mecanismo da mediunidade, estamos recorrendo ao livro Evolução em Dois Mundos, é exatamente para demonstrar essa potencialidade que nós temos e a utilidade que nós fazemos quando relativos aos processos mediúnicos. E ele diz, e isso é interessante,
dentro das mesmas bases dos espíritos evoluídos, das mesmas bases com que cocriamos o nosso perispírito, nós também plasmamos os lugares entenebrecidos, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e que valem por aglutinações de duração breve. Então, as regiões umbralinas, elas são decorrentes das nossas mentes em desalinho. Os espíritos sempre se agrupam por afinidade. Então, as mentes em desalinho, elas acabam estruturando esses locais entenebrecidos, purgatoriais, em que nós ali permaneceremos enquanto a nossa mente estiver compatível com aquele local. Qual é a diferença? Né? É que, na estruturação do universo, os espíritos evoluídos constroem estruturas que perduram no tempo, bilhões de anos, enquanto esses locais purgatoriais eles têm uma duração breve, porque está relacionado com o nosso nível evolutivo. Assim, também nós vamos considerar o Vale dos Suicidas, onde os espíritos compatíveis se agrupam ali, e ali, naquela situação, eles constroem, certo? A forma com que cada um desencarnou. Então, quando nós pensamos, né, quando vemos, por exemplo, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, em que há o relato de que eles ficam revivendo o momento do desencarne, é porque a mente focada naquele momento do desencarne, naquele momento fatídico, essa mente em si reconstrói a situação. Então, fica ali uma reconstrução ou um evento se repetindo de forma cíclica, porque a mente do espírito continua naquela situação. E nós tivemos relatos, né, pelos nossos mentores em que no Vale dos Suicidas, os suicidas se reúnem, mas cada um tem uma vivência particular, porque cada um convive com a sua experiência de desencarnação, com a forma que cada um desencarnou, pois cada mente está focada em formas diferentes, certo? Então, aquilo fica se repetindo, até que há um gatilho que tire o espírito daquela imagem recorrente da forma do seu desencarne, ou da forma como promoveu o seu próprio desencarne. E ele continua, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macroscópicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, por que é importante né, trazermos essa questão, ou essas colocações de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que é para nós entendermos, quando vamos atender espíritos equivocados no trabalho mediúnico de atendimento a irmãos desencarnados em desequilíbrio, para nós compreendermos que são processos mentais repetitivos em que é preciso, de alguma forma, um gatilho que libere a mente desse ciclo vicioso, em que permanece vivenciando a mesma situação. Não apenas no caso dos suicidas, mas, inclusive, aqueles que mantêm rancor, que não conseguem perdoar, né? Seja lá quem for, porque a culpa, o ódio, a falta de perdão, o suicídio, são todos processos que mantêm a mente do espírito presa numa imagem fixa e que,
em decorrência das irradiações da mente, atuando no fluido cósmico, eles conseguem ficar vivenciando repetidamente a mesma situação. É claro que cada um no seu nível, certo? Cada um estará com a mente fixa numa intensidade, por assim dizer, dependendo, é claro, da sua situação, do seu entendimento, da sua condição. Então, nos processos mediúnicos de atendimento a irmãos desencarnados, o médium ele precisa sempre buscar formas de quebrar esse pensamento recorrente. O médium em si que incorpora o espírito, né, que está diretamente relacionado com o espírito. Agora, nesses trabalhos mediúnicos, existe sempre um coordenador. O coordenador também tem que ter em mente que ele precisa quebrar essa mente fixa do espírito. E ele vai fazer isso, ou tentar fazer isso, através da conversa, sempre tentando retirar ele daquele pensamento fixo. Porque são nesses momentos em que existe uma quebra do pensamento fixo que existe a oportunidade do espírito reconhecer a sua situação e se libertar dela. E aí buscando, claro, caminhos que sejam mais adequados para o seu processo evolutivo. Mecanismos da mediunidade, agora estamos no mecanismo da mediunidade, no capítulo 4, o pensamento das criaturas. E André Luiz diz, estudando o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual, e aí, né, nós já temos uma informação a mais para nós aprimorarmos o nosso entendimento, porque normalmente nós confundimos pensamento com processo mental. Coloquialmente, isso se confunde, mas para nós espíritas, quando vamos nos aprofundar em questões como essa, é necessário fazermos a distinção entre pensamento e processo mental, porque processo mental é algo que permanece, que ocorre na mente do espírito e permanece ali, enquanto o pensamento é a exteriorização desse processo mental na forma de informação, em que vai atuar no fluido de uma forma ou de outra. Então, por isso ele coloca estudando o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual. Nós temos ali um fluxo de energia. E é preciso que o pensamento, essa exteriorização do processo mental tenha energia que é para realizar trabalho. A quantidade de trabalho que o espírito pode realizar está relacionado com a energia desse fluxo energético que emana em decorrência dos seus processos mentais. E a se graduarem nos mais diversos tipos de onda. Então, André Luiz também mostra para nós que esse fluxo energético se gradua em diversos tipos de onda. Então, são várias energias, são processos energéticos e, dependendo do processo mental, a exteriorização será de um nível energético ou de outro. E ele diz, desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas. Então, super ultra curtos significa que são ondas que, por comparação, são ondas eletromagnéticas, mas em termos absolutos não são. Não temos como definir que tipo de onda são. Então, são ondas com alto nível de energia, são processos energéticos elevados. Como são processos energéticos elevados, são capazes de realizar uma grande quantidade de trabalho. A estruturação de um planeta, por exemplo. Através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. Por que inacessível? Porque estão relacionados com as legiões angélicas. Legiões angélicas são espíritos altamente evoluídos.
em que André Luiz ainda está muito aquém, ou estava muito aquém dessa situação. Por isso que era inacessível a sua observação, porque nós só conseguimos observar aquilo que nós temos capacidade de. Passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana. Então, a nossa mente, ela trabalha ali, em ondas curtas, médias e longas. Espíritos altamente evoluídos já são super, ultra curtas, são altamente energéticas. No capítulo 4 ainda, matéria mental e matéria física. Assim, considerando a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, então, por isso que nós falamos que não são ondas eletromagnéticas, apenas é uma alusão para podermos compreender um pouco, né, que as ondas eletromagnéticas elas carregam consigo energia, enquanto as ondas de pensamento carregam energia e algo mais. Não é apenas a energia que é carregada pelas irradiações da mente. Então, por isso ele fala, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos. Os princípios são idênticos, mas os aspectos são diversos. Então, o que isso significa? São outros patamares, são outros níveis, mas que nós podemos utilizar a informação que nós temos para compreendermos um pouco mais esse nível, né, de que são as irradiações da mente. Princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do universo. Isso nos permite analisar os processos da matéria física e extrapolarmos para a matéria mental, apenas no sentido de compreensão, certo? Mas sabendo que são processos ainda diversos. Por causa dos fenômenos, apesar de semelhantes, eles apresentam diferenças fundamentais. Quando nós falamos em termos de matéria, o que está fora da estrutura do espírito, ou é exterior à estrutura do espírito. E aí nós temos a indução mental, no capítulo 4. A matéria mental é um instrumento sutil da vontade. Vontade, nós podemos interpretar como a possibilidade de despender energia. O que isso significa? Eu tenho vontade de muitas coisas, certo? Tenho vontade de fazer 1000 coisas, mas a questão é o quanto eu estou disposto a despender de energia para alcançar o que eu desejo. Então, a vontade é uma quantificação do quanto eu estou disposto a dispor de energia para tal intento. Então, se o indivíduo deseja ser um atleta, um jogador de futebol, ele, né, dispõe de grande quantidade de energia jogando futebol. Aquele que só gosta de jogar futebol no final de semana, ele dispõe apenas de uma pouca quantidade de energia para o futebol. Os dois podem ter vontade de jogar futebol, mas um dispõe de energia em grande quantidade. O outro dispõe de energia em pequena quantidade apenas para a sua satisfação. Por que nós estamos dizendo isso? Porque quando nós falamos que temos vontade, nós precisamos analisar, tá, eu tenho vontade, mas o quanto eu estou disposto a dispor de energia. Aí eu tenho uma quantificação da minha vontade. Deixa de ser algo abstrato, né? Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, e passamos a quantificar. Não, eu tenho vontade daquilo, mas não estou disposto a gastar tanta energia ou dispor de tempo para alcançar tal objetivo. Então, isso serve de base para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoavaliação.
Porque falamos muito de reforma íntima. Tenho vontade de me reformar, mas o quanto eu estou disposto, certo? A disponibilizar energia para isso. Então, a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações. Não são abstrações porque nós podemos quantificar, certo? Tudo bem, podemos não quantificar em termos absolutos, mas somos capazes de quantificar em termos relativos. Então, comparando tudo que eu faço e o quanto eu disponibilizo de energia para tal atividade ou para outra atividade, aí eu consigo uma avaliação da minha vontade com relação a isso ou aquilo. E aí, para alcançarmos uma condição de vida amena, nós precisamos dispor energia para isso. Por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, essa indução mental é aquilo que nós atraímos. É por isso, quando fala que os espíritos se agrupam por afinidade, é em decorrência dessa indução mental. Porque nós acabamos atraindo para nós o que é compatível com o nosso padrão mental. Então, aí, na indução mental, reside a questão dos espíritos se reúnem por afinidade. São processos indutivos. E por que é importante eu saber isso? Porque um espírito tal pode, por uma indução mental, me atrair para determinada situação. Aí eu vou selecionar, e isso Kardec deixa claro no Livro dos Médiuns, eu vou selecionar o tipo de espírito com o qual eu vou estabelecer essa indução mental através da minha vontade, do esforço que eu faço para alcançar um padrão suficiente para me agrupar com aqueles espíritos com os quais eu desejo. E aí nós apresentamos na semana passada as 4 forças e hoje nós falamos, então, as 5 forças. Então, na semana passada, as forças pela ciência, força gravitacional, fraca, eletromagnética e forte, cada um com as suas características, que nós vimos no finalzinho do estudo da semana passada, para incluirmos hoje a força psi, ou força psíquica. É uma força mental. E essa força psi é uma força inteligente. As outras são forças que atuam sempre da mesma forma. A gravitacional, a fraca, a eletromagnética e a forte, que é o que mantém a estabilidade do nosso universo. Agora, a força psi é inteligente, porque não é que a força é inteligente, mas ela é decorrente das nossas intenções. Então, ela carrega consigo energia para realizar trabalho. Todas as vezes que falamos em trabalho, nós precisamos ter energia, disponibilizar energia para isso, só que não vai ser constante. Essa força psi não tem uma ação constante, igual para todos nós e em todos os momentos, como as outras 4 forças. Essa força psi, a ação dela decorre da intenção. E a intenção está relacionada com o processo mental. E a qualidade do processo mental estabelecerá o nível de energia que será irradiado, né? Exteriorizado. Então, espero que tenha ficado claro essa correlação. A minha intenção ela é decorrente de um processo mental, a qualidade do processo mental estabelece a energia do pensamento que será exteriorizado. E aí nós podemos fazer, né, uma grande quantidade de trabalho ou uma pequena quantidade de trabalho,
dependendo, é claro, da energia que o nosso pensamento carrega consigo. Em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, Corpúsculos Mentais, André Luiz diz o seguinte: no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. E aí nós temos a questão do pensamento ser exteriorização do processo mental, porque ele é um agente. O pensamento é um agente. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental. Então, pensamento é matéria. Não é matéria do nosso mundo, da nossa condição de existência. É matéria mental, significa uma outra condição de matéria, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido. Então, as leis, né, atômicas, elas prevalecem sob um novo sentido, mas como não dispomos dessa informação, nós podemos analisar os sistemas atômicos do nosso mundo, porque existe algo de semelhante. E a única forma que nós podemos entender para sairmos de um ponto a outro é através de um raciocínio continuado. Lembrando, quando nós falamos sobre física clássica e física quântica, em que a física clássica é uma particularidade da física como um todo, e, começando ali, chegou-se a física quântica com conceituações muito mais complexas do que a primeira. E daqui, da física quântica, nós partimos, ou partiremos, melhor dizendo, para entender essa matéria mental, estudar a matéria mental e entendê-la. Compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Então, lembrando lá da semana passada, onde nós apresentamos a tabela periódica, depois nós falamos sobre a tabela de nuclídeos, apenas para mostrar que no nosso nível existe uma multiplicidade de elementos químicos, ou de átomos, melhor dizendo, né? Não elementos químicos, mas de átomos, que alarga muito mais, bem mais do que a nossa visão restrita dos elementos químicos da tabela periódica. E aqui, André Luiz vai mais além. Então, eles transcendem e ele extrapola essas limitações, inclusive da tabela de nuclídeos, para outros átomos, que nós aqui ainda não conseguimos identificar e muito menos estudar. Então, por analogia apenas, nós temos o átomo físico e o átomo mental. Eles são compostos por núcleo, elétrons, nêutrons e prótons, e os processos relacionados com o átomo, que é a exteriorização de energia, temos ali os fótons. Então, no átomo mental, que são elementos químicos compatíveis com aquele meio, que não sabemos quais são, mas nós criamos aqui um elemento químico hipotético relacionado com o átomo mental, onde nós teremos o núcleo mental, elétrons mentais, nêutrons mentais, fótons mentais e prótons mentais, certo? Por analogia, mas sabemos que eles são fundamentalmente diversos em termos tanto de estruturação como de utilização. E aí temos o comprimento de onda. Quando nós falamos em comprimento de onda desses fótons, certo? Quando nós falamos o átomo inteiro, no nosso átomo, tá? O nosso átomo mental. Quando o processo está relacionado com o átomo inteiro, nós temos ondas longas, comparativamente. Quando o processo está relacionado com a eletrosfera, nós temos ondas médias.
Quando o processo está relacionado com o núcleo, aí nós temos ondas curtas, porque são mais energéticos. Todas as ondas que são emitidas do núcleo do átomo tendem a ser mais energéticos do que o que ocorre na eletrosfera e também no átomo inteiro, então nem se fala. E aí André Luiz nos fala sobre a mente humana, onde ele diz que as ondas longas da nossa mente, aí já estamos falando em átomos mentais, certo? Exteriorização dos processos mentais. Nós estamos falando da excitação de átomos mentais. Então, o processo mental com o qual eu me ocupo em determinado momento energiza o átomo como um todo. E aí, em decorrência dessa energização, que é o processo em si, essa onda emitida será uma onda longa. A onda de pensamento é longa, carregando consigo pouca energia. E essa excitação de átomos mentais estão relacionados com a sustentação da individualidade, manutenção do calor. Então, a minha individualidade ela está relacionada com a excitação de átomos mentais. Então, eu sei que, por baixo, eu estou processando informação para a manutenção da minha individualidade. Tá? É a minha impressão digital, por assim dizer. É isso que faz com que eu não me misture, me mescle com outros seres. Porque esses processos mentais são específicos para a sustentação da individualidade individual. Desculpa, individualidade individual, mas individualidade espiritual, certo? Por isso que nós podemos supor, melhor, afirmar que o conceito de alma-grupo para os animais não é algo muito correto, não é correto. Vamos ser mais taxativos. Porque nos animais também existe essa excitação de átomos mentais para a sustentação da individualidade de cada um deles. Nós temos as ondas médias, que aí já estamos falando na excitação dos elétrons mentais, quando nós entramos no estado de reflexão ou oração, onde há produção de luz interior. Então, o que nós estamos fazendo agora, para todos aqueles que estão prestando atenção, certo? Tentando entender ou entendendo as nossas colocações, isso é válido. Estou falando agora porque nós estamos falando, mas isso é válido. Nos estudos espíritas, de forma geral, estão num estado de reflexão, excitação dos elétrons mentais. E aí nós pensamos, por que é importante o estudo espírita? Para exercitarmos a excitação dos elétrons mentais. Frequência de casa espírita, estudo espírita, por que é fundamental? Estudo espírita de qualidade, é bom deixar claro isso, porque não é qualquer estudo dito espírita, mas estudo espírita de qualidade, porque é o exercício que nós fazemos para a excitação dos nossos elétrons mentais. Quando estamos trabalhando para benefício do próximo, ou até nas nossas atividades diárias do trabalho, em que estamos trabalhando pelo bem, pelo menos daquele grupo de pessoas, nós também estamos nesse mesmo estado, excitação dos elétrons mentais. Quando eu trabalho para o bem do ambiente, do meu ambiente de trabalho. Também eu estou trabalhando pelo bem dos outros. Porque se eu trabalho para a sustentação daqueles postos de trabalho, eu estou trabalhando para o bem de um grupo de pessoas. E as ondas curtas? Nós já estamos falando de excitação dos núcleos mentais. E olha o que o André Luiz diz. Situação extraordinária da mente. Então, nós só excitamos nossos núcleos mentais em situações extraordinárias.
certo? Então, não é algo trivial, não é algo que nós, humanos, fazemos assim como assim, certo? Depende de muitas situações para que nós consigamos excitar os núcleos mentais da nossa estrutura mental. Então, situação extraordinária da mente, imenso poder transformador do campo espiritual. E aí nós vemos a importância da excitação desses núcleos mentais, porque tem um grande poder de transformação do nosso campo espiritual. Isso significa o quê? Que eu, enquanto espírito, só me transformo a partir do momento que eu consiga excitar esses núcleos mentais em algum nível, com alguma frequência, mesmo que não seja, faça parte do meu cotidiano, mas que eu consiga entrar, mesmo que, né, em situações específicas, nessa situação extraordinária da mente. Espero que tenha ficado claro essa questão. Por que que nós precisamos do estudo e do trabalho? Certo? Quando o Espiritismo, na codificação, nós encontramos que o trabalho é fundamental, a instrução é fundamental, nos amarmos é fundamental, e aí Jesus diz, né, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Quando o Espírito da Verdade diz amarmos e nos instruirmos, também é para o desenvolvimento ou exercício da excitação dos nossos átomos mentais de forma específica para alcançarmos uma finalidade. Num nível, a produção de luz interior, em um nível mais intenso, poder uma transformação do nosso campo espiritual. E aí nós vamos, espero que tenha tempo, nós temos 10 minutos, então vamos passar bem rápido, só para nós entendermos essa excitação dos átomos mentais. Então, nós temos no nosso meio radiação térmica, produção de calor. A radiação térmica são ondas eletromagnéticas emitidas em decorrência da agitação de átomos e moléculas. Então, são processos relacionados com o átomo como um todo, o átomo inteiro. Então, é radiação térmica. A radiação térmica são ondas longas quando comparada, por exemplo, com o raio-x, que são ondas médias, nós vamos voltar aqui depois, e que são ondas mais longas do que os raios gama, que são mais energéticos. Então, primeiro, se acreditava que para a liberação de ondas térmicas, produção de calor, toda e qualquer energia era possível. Isso era uma visão da física clássica. Só que verificou que não é dessa forma que ocorre. Os processos não são continuados, certo? A radiação térmica ela não é emitida continuamente, mas na forma de pacotes de energia. O pacote de energia é um quantum de energia. Tá? Então, um quantum é um pacote de energia. E as energias possíveis num sistema atômico, ele está representado ali à direita, que são níveis específicos, certo? Então, os processos para a liberação de energia têm que ser compatíveis de forma a emitir um quanta específico. Isso também será válido para os nossos processos mentais. A emanação de energia dos nossos processos mentais não é continuada, mas é na forma de pacote. Então, o processo precisa ser suficiente para emitir um pacote como um todo. Nós temos o raio-x, que já é uma ação na eletrosfera do átomo. E aí pode ser decorrente de alguns fatores.
Então, se um ou mais elétrons orbitais forem deslocados por algum processo de excitação, os elétrons se rearranjarão, liberando a energia na forma de raio-x. Então, ali do lado direito, nós temos um esquema em que um elétron salta de uma órbita para a outra, liberando, então, um pacote de energia com uma quantidade específica. E é por isso que cada átomo tem o seu raio-x característico. O raio-x característico de cada átomo está relacionado com a energia. Só a fins de curiosidade, quando nós vemos os astrofísicos dizendo que em planeta tal foi encontrado tal elemento químico, não é que eles tiveram acesso ao elemento químico, eles analisam o espectro de ondas eletromagnéticas emitido de um planeta, por exemplo, de uma estrela. E ali, através do raio-x característico, eles conseguem identificar qual elemento químico se encontra neste ou naquele planeta. Tá bem? Isso é só curiosidade. E a radiação gama? Então, aí a radiação gama já é decorrente de um decaimento radioativo, onde o núcleo do produto permanece excitado na transição a níveis mais baixos de energia, liberando energia na forma de raios gama. Então, quem lembra do acidente de Goiânia, em que ali foi liberado o material césio radioativo, que é o césio-137, é um isótopo do césio, do elemento químico césio. Então, nós temos ali, por um decaimento radioativo, a liberação de raios gama. Então, e é específico, raio gama, né? Então, só para fins de exemplo, na liberação de raios gama do césio, nós temos fótons de 662 kV, que é a unidade de energia. Para o cobalto 60, nós já temos a liberação de 2 fótons, um de 1.332 kV e um de 1.173 kV, tá? Que são 2 fótons. Um de 2.505 keV para 1.332, que dá em torno de 1.172, 1.173, porque esses números não são inteiros assim, e depois é liberado um outro fóton de 1.332 kV. Voltando ao mecanismos da mediunidade, André Luiz diz que nas legiões angélicas nós temos ondas super, ultra curtas, enquanto nos animais são ondas fragmentárias, certo? Ondas fragmentárias, eles estão relacionados com processos mentais que dependem da situação, tem necessariamente uma continuidade. Lembra, né? Presta atenção que eu estou falando sem necessariamente uma continuidade. Mas, a partir do momento que nós temos o nosso animal de estimação, nós saímos e, quando retornamos, eles lembram, eles nos reconhecem, nós vemos que existe uma continuidade de memória. Está certo? Mesmo quando fica afastado do dono 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando no reencontro, nós vemos que retém ali uma memória. Isso significa que é a individualidade do animal, porque é o mesmo animal, tá? Que se distanciou do dono, né, do tutor, por anos, e depois ele lembra. Então, é a sustentação da individualidade, por isso que nós falamos que, inclusive nos animais, nós temos uma sustentação da individualidade do ser inteligente que ali se expressa na forma de um animal. Então, nós temos o pensamento. O pensamento, ou essa exteriorização dos processos mentais, é decorrente da ação do espírito no átomo mental.
E essa ação do espírito do átomo mental está relacionada com uma das funções da estrutura espiritual. Então, eu sou um espírito, portanto, eu sou alguma coisa. Eu tenho uma estrutura. Essa estrutura, ela faz coisas. Então, ela possui funções. É uma estrutura funcional. Dentre essas funções do espírito, existe a ação nos átomos mentais, que estão relacionados com os processos mentais, e a consequente exteriorização energética desse processo. Agora, onde se encontram os átomos mentais? Nós temos o corpo físico, o perispírito, vários níveis de perispírito. Então, nós podemos, com alguma segurança, dizer que esses átomos mentais estão nas regiões mais próximas, não é próxima fisicamente, mas de uma ação mais direta do espírito em si. E são esses átomos mentais que o espírito carrega consigo ao longo das encarnações, durante o período na erraticidade, e vai carregar consigo em toda a sua existência, onde vai estruturando processos mentais cada vez mais complexos, relacionados, é claro, com o seu grau de instrução e o nível moral que esse espírito alcançou. Só a nível de curiosidade, Dana Zohar, aí que já são ondas cerebrais, ela faz uma correlação entre o tipo de onda, né? A onda delta, cada um tipo está relacionado com a frequência, mas ondas deltas está relacionado com sono profundo e também em bebês, que significa cérebro sem atividade, tá? São ondas cerebrais. As ondas teta, que são nas ocasiões de sonho ou crianças de 3 a 6 anos, informação passando de uma área para outra. As alfas estão relacionadas com adulto e crianças de 7 a 14 anos, estado de relaxamento. Beta, adultos, concentração mental. Então, nós vemos também, né, que a frequência vai aumentando, isso significa que as ondas estão mais curtas. Gama já é o cérebro consciente, significa trabalho consciente, e eles conseguiram perceber uma frequência de 200 Hz, que não tem um nome definido. Então, é uma descoberta recente e ainda não se sabe o significado dessas ondas. Então, nós vemos que nós apresentamos ondas com uma frequência bem mais alta, que difere bastante das condições mais triviais do nosso dia a dia. Depois nós íamos entrar um pouco no que Joana de Ângeles fala sobre o autodescobrimento, mas por falta de tempo, nós não falaremos. Mas estou passando devagar, que depois no vídeo, quem tiver interesse, aí pode verificar aqui que nós mantemos a referência, ler o que foi escrito e buscar no livro de Joana de Ângeles para o melhor entendimento. E aqui nós terminamos nossa apresentação, esperando que tenha sido interessante e fornecido material para as nossas reflexões. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom, gente, obrigada, Cláudio. Foi ótimo sua apresentação. Você acha que a gente poderia dar pelo menos uns 10 minutinhos, se alguém quiser comentar algum assunto? Sim, por mim, sim. Então tá. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? A gente tem 10 minutinhos, gente, para a gente poder encerrar de vez o nosso estudo de hoje. Quem quiser, por favor, só abrir o áudio ou então levantar a mãozinha aí para poder a gente... Senão, a gente agradece aqui a participação de todo mundo e encerra, né?
Obrigada, Rosane, pela mensagem. Ninguém? Então, enquanto ninguém, por enquanto, fala, meu nome é Cristina, só para poder me apresentar, eu pertenço à AME Serra Azul, estou aqui ajudando a Bárbara e a Natália, enquanto a Bárbara está amamentando o Francisco, né? A Bárbara que é lá da AME Carioca, e a gente está lembrando que o estudo vai continuar e o nosso próximo encontro é dia 29, agora de maio, tá? Às 8 horas da noite, tá? Você quer comentar alguma coisa? Cláudio, só me esclarece um pouco mais a questão da origem do átomo mental, porque na minha cabeça, na verdade, você tem os neurônios, né, as células, e você tem bioátomos ali, que eles geram, de uma certa forma, vão gerar energia também, a própria célula, né, no seu trabalho, vai gerar energia, vai gerar fóton. Aí você fala do átomo mental. Qual a origem disso, cara? Eu não consegui pegar muito bem isso. O que você deve estar se referindo é o que é conhecido como por biofótons, que são emanações que ocorrem, que são fótons, certo? Então, é a radiação eletromagnética, é mensurável, você consegue detectar isso. Existia um grupo na Alemanha que fazia um trabalho muito assim, forte sobre os biofótons, mas depois eu não ouvi mais falar sobre isso, porque né, a última notícia que eu tive foi que um dos pesquisadores principais veio a desencarnar. Mas essas questões das células em si, elas estão relacionadas com aquelas ondas cerebrais que nós apresentamos da Dana Zohar, certo? O que nós já estamos falando sobre átomos mentais já são átomos de uma profundidade muito maior. Então, quando nós pensamos aqui nos nossos slides, deixa eu só retornar. Nos nossos slides, onde se encontram esses átomos mentais, nós temos o corpo físico, e aí né, a sua colocação dos neurônios, células, etc., são processos relacionados com o átomo físico, onde nós também temos produção de calor, que nós precisamos existir, certo? Por isso nós mantemos uma temperatura tal, que então há produção de calor, você tem a produção de biofótons, você tem muita produção de ondas eletromagnéticas, mas são todas compatíveis com esse corpo físico. Quando nós vamos em outras condições de existência, o perispírito se expressando, também são processos materiais compatíveis com o meio específico para a manutenção daquela estrutura material. Então, fundamentalmente, nós temos processos para manutenção da estrutura material, e aí é constante, para que né, todas essas células, todos esses átomos, todas as moléculas se mantenham em funcionamento e coeso. Agora, os átomos mentais já está fora do nosso nível de entendimento, como o próprio André Luiz fala, e esses átomos mentais estão mais relacionados ou mais próximos do espírito. Não necessariamente, quando eu falo mais próximo, não é necessariamente espacialmente falando, mas é uma matéria muito mais sutil do que aquilo que conseguimos conceber. E esses processos que ocorrem lá próximo do espírito, e é por isso que nós temos a informação que o espírito nunca perde seu perispírito, o perispírito que eles se referem não é o nosso perispírito ali, o amarelo, o verde, o azul, nesse esquema que eu apresento. É o perispírito, também chamado de perispírito, mas são aquelas
camadas ou aquelas estruturas que o espírito carrega consigo por toda a vida. Certo? Quando eu falo por toda a vida, é por toda a eternidade, né? Já que o espírito não tem uma vida específica. O espírito, ele simplesmente existe. Então, essas estruturas, elas acompanham o espírito por toda a sua existência. Enquanto o nosso corpo físico não acompanha, as camadas ali, amarela, verde, azul e etc., também não vão acompanhar o espírito por toda a sua existência. Essas legiões angélicas, elas já deixaram essas camadas, essas estruturas mais grosseiras há muito tempo. Mas as camadas, as estruturas mais sutis, aí acompanham o espírito por toda a sua existência. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Ok. Muito obrigado aí pela resposta. Eu vou dar mais uma aprofundada nisso. Vou reler os capítulos que você... Eu já estou terminando o livro, de reler o livro, né? E vou voltar a essa questão para fixar melhor. Mas muito obrigado, tá? Eu que te agradeço. Valeu. Respondendo a Márcia, né? A Márcia colocou, Márcia Rosane, né? Que hoje o estudo fez com que ela compreendesse melhor o que foi da semana passada. É assim mesmo, Márcia, uma aula, um estudo vai complementando o outro e vai facilitando, mas é importante que a gente não deixe, como o Luiz agora falou, de reler o livro, né? De quem já leu, reler de novo, que são sempre novidades que vão surgindo e dúvidas que a gente pode ir sanando ao longo dos estudos. Com relação a Michele, que colocou no chat agora, né? Que ela é médica e trabalha com a parte da psiquiatria infantil e que ela gostaria de ampliar mais os conhecimentos sobre essa parte, a orientação, Michele, que eu posso te dar é que você possa entrar ou no site da AME Carioca ou da AME Brasil, tá? Eles têm sempre trabalhos, estudos que estão se desenvolvendo aí ao longo do período e que você pode, de repente, se engajar em algum que te facilite aí com relação a isso, tá bom? Michele, eu também trabalho com psiquiatria infanto-juvenil. Depois, se você quiser, você pega o nosso WhatsApp e entra em contato comigo, porque, de repente, tem alguma coisa que eu possa te esclarecer ou a gente tirar dúvida junto, tá legal? Tá, eu vou colocar no chat, Michele, o número do Luiz, tá? Que também é médico e vai tentar te ajudar aí também com relação a isso, tá? Estou botando agora. Só se identifica para mim que você é fulana, dama e tal, ou médica, que participou do estudo do Dr. Cláudio Conte, para eu me situar. Bom, gente, então a gente está agradecendo de novo, né? Hoje, segunda-feira, pleno feriado, né? Finalzinho já do dia, agradecendo a participação do Dr. Cláudio, acho que foi muito legal tudo que você falou, a participação de todos que puderam estar aqui conosco, tá? E vamos fazer o encerramento com a prece, né? Leda, você gostaria de fazer a prece final? Você está aí conosco? Posso fazer, sim. Agradeço. Posso fazer, sim, tá? Obrigada. Então vamos lá, unindo os nossos pensamentos, nos conectando ao nosso Criador, ao nosso Pai de infinita misericórdia, e agradecendo pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de cada vez mais aumentarmos as informações, as orientações, para que nos tornemos melhores trabalhadores espíritas. Te agradecemos, Pai, por todas as oportunidades que temos de aumentar os nossos conhecimentos da área de mediunidade, da doutrina,
e pedimos, assim, a tua permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja.